Olá, meus irmãos, tudo bem? Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Neste momento nós estamos para dar sequência a mais uma aula da nossa revista, que temos o tema geral, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Esse é o tema geral da nossa revista, desse trimestre, qual nós estamos já chegando na reta final, e nós temos aqui a lição de número 12, que tem a data 19 de setembro de 2021, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui, vamos estar estudando nessa ocasião, o reinado de Josias. E é uma história muito interessante, muito rica para nós, É uma história onde nós podemos tirar várias aprendizagens, várias lições para nossas vidas, nos dias que estamos vivendo, Quem foi Josias? Josias foi um rei que ele começou a reinar muito cedo. Nós temos a sua história, e a sua história é admirável por sua dedicação, por sua vocação em buscar ao Senhor, a restaurar a parte espiritual de Israel, buscando um grande avivamento. E eu vejo quase que, lendo a história dele, vejo quase que improvável ele ser o que ele foi. Ser um homem reto aos olhos do Senhor, um homem justo, um homem que trouxe um grande avivamento. Por quê? Porque Josias, ele é neto de rei, filhos também de rei, mas o seu reinado começou com 8 anos de idade. Josias foi neto de Manassés. A referência que a Bíblia nos fala de Manassés, que foi um rei que reinou por cerca de 51 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então nós já temos um ponto negativo aí de seu avô como rei diante de Deus. E logo após o reinado de Manassés, vem o seu pai, o pai de Josias, que é Amon. Também começou um reinado cedo, com 20 anos de idade, reinou a 22. Então tem 2 anos aí reinando sobre Israel, e diz também que foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então nós aí já percebemos o qual é a situação que Josias tinha vindo, qual é as referências que ele tinha. Mas a história dele nos relata, tanto em Reis como em Crônica, ele não pega ali as referências de seu avô nem de seu pai para realizar o seu reinado. Ele pega uma referência de Davi, ele pega uma referência de Davi, e crê num Deus todo-poderoso, um Deus que é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que é um Deus único. E aí ele tem um bom reinado na sua história. Tem um grande avivamento, trouxe uma grande restauração em todo o sentido, na parte espiritual, em Judá, em todo Israel. Então vai ser muito bom a gente estar observando, atento a essa história. Aqueles que puder ler a história desse rei, leia, porque é muito interessante. E ele começou muito cedo por perca do seu pai. Seu pai, com 2 anos de reinado, ele foi morto pelos seus próprios servos. E Josias, ele ficou com 8 anos de idade. E com 8 anos de idade ele já assumiu aí o posto de rei, ele já começou a reinar,
com 16 anos, com mais 8 anos de reinado, né? Ele na idade de 16 anos, nós vamos ver que é muito jovem, né, ainda, né? Ele começa a restaurar, né, o templo em Israel, né? E nesta restauração é onde ele descobre o livro, né, o livro da lei, que nós vamos ler e vamos identificar que o sumo sacerdote diz que estava perdido dentro do templo do Senhor. Então, por esses relatos, nós podemos observar, né, o nível de interesse espiritual naqueles dias que ele estava vivendo. A própria palavra, o manual de instrução estava perdido. Então, ele estava, de uma certa forma, sem a principal orientação, que era a palavra de Deus. Mas vamos dar início à nossa lição para que nós possamos entender melhor essa história. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: então disse o sumo sacerdote Elquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Elquias deu o livro a Safã e ele o leu. Essa referência está em 2 Reis 22, verso 8. A nossa verdade prática diz o seguinte: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Glória a Deus. O bom é que Deus, nos dias de hoje, ainda levanta homens e mulheres que estão dispostos a combater a cultura da idolatria que sempre existiu e sempre vai estar aí, né, para que possamos combater essas situações, né, que vem se perpetuando, né, em toda a nossa vida, em todo o tempo existiu a idolatria, né? Mas o bom é que Deus sempre levanta homens para combater essa situação. A leitura em classe está em 2 Reis, no capítulo 22, do 3 ao 5 e o verso 8, e no 23, do 2 ao 5, e 21, 22 e 25. A leitura é um pouco extensa, os irmãos acompanhem, leia, né, e tem, né, uma boa orientação, uma boa descoberta, né, sobre a história do rei Josias. Glória a Deus. Então nós vamos neste momento orar, agradecendo a Deus, e nós vamos decorrer nos tópicos desta lição. Soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude, ó Pai, nos dando graça para continuarmos, meu Deus, te servindo, debaixo da Tua orientação, ó Deus, que nós possamos, meu Deus, estar com as nossas mentes abertas, acessível à Tua palavra, e que estejamos, meu Pai, sempre, meu Deus, com profundo desejo, meu Pai, de aprender de Ti. Capacita-nos, Senhor Deus, todos aqueles, meu Pai, que buscam a Tua presença. Para a honra e glória do Teu nome, é que nós oramos, em nome de Jesus. Glória a Deus. A nossa introdução nos diz o seguinte: Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais, e ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino a maior e mais impactante
renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. E aqui já é bem claro, nós podemos observar que depois que achou aí este livro, né, e aí teve uma orientação maior, o rei, né, Josias, deu uma acelerada no seu processo, né, de restauração do templo, deu uma alavancada aí na parte de expurgar todos aqueles altares de idolatrias, e assim foi, né, o reinado de Josias, né, um período muito avivalista que diz respeito à parte espiritual. Né, diz que vista, né, foi uma renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel, algo que não vinha acontecendo em seus anteriores, né, não vinha acontecendo essa parte, porque isso eram os reis idólatras, reis que ofereciam incenso a outros deuses, mas Josias fez uma diferença. Josias, se nós formos observar um pouco lá atrás, na leitura em 1 Reis, né, em 1 Reis, no capítulo 13, no verso 2, 13, verso 2, nós vamos observar que Josias tinha sido, né, pela primeira vez anunciado o seu nome por um profeta, né? Vamos ler aqui porque a gente vai entender melhor. Diz o seguinte, em 1 Reis 13, verso 2: E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queima sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Aqui é uma profecia onde um profeta se levanta e faz uma profecia contra os altares que os reis queimavam incenso. E essa profecia que Deus falou que levantaria homens, né, que não só levantaria, mas como também falou o nome de quem levantaria, que era Josias. E estudiosos falam que essa profecia aconteceu, ela foi realizada cerca de 300 anos antes do nascimento de Josias. E aí nós podemos ver, né, o plano de Deus, né, como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso, né, onde cumpre a sua palavra, né, é dita a palavra de Deus e cumprida, né, depois de 300 anos, né? E então a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Tudo passa em nossas vidas, tudo, né, fica para trás, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela não é desfeita, ela sim, ela é cumprida, em nome de Jesus. Querida, nossa lição tem o objetivo de encontro de Josias com o livro da lei. Então ela vem evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Ela também tem um segundo, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos e identificar o retorno da celebração da Páscoa. Esse é o nosso objetivo da nossa lição hoje. Tem um ponto central: não importa o quão distante estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar. Então não importa qual é a situação que estamos vivendo, não importa o meio social, não importa como estamos vivendo nos dias atuais, mas o importante é que sempre podemos nos aproximar de Deus. Deus pode fazer muitas coisas por nós,
O primeiro tópico da nossa lição diz o seguinte: Josias repara o templo. Tópico 1. Achei o livro da lei no templo do Senhor, com seus desejos de realizar reparo na casa do Senhor. Josias ordenou a Safã e a escrivão e a outros assessores que fosse ao encontro do sumo sacerdote Elquias e arrecadasse todos os possíveis recursos financeiros. Está em 2 Reis 2, 24 e o verso 5, que diz o seguinte: sobre Elquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxer à casa do Senhor, o qual o guarda do obrais da porta ajuntaram do povo, e que dei na mão dos que têm o cargo da obra, e então encarregar da casa do Senhor, para que dei àqueles que faz a obra que há na casa do Senhor, para reparar as fendas da casa. Glória a Deus. Então, nós podemos ver que até o templo estava precisando de uma restauração, né? O lugar, o santuário estava precisando de restauração. E aqui o Josias se preocupa com isso. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber o sumo sacerdote Elquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. 2 Reis 22, verso 8. Por este relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus, porque deveria zelar não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressa nele. Então nós podemos observar que esse primeiro subtópico, né, eles encontram, né, o livro, e quando Josias envia o escrivão ao sumo sacerdote para que seja arrecadado todo aquele dinheiro que era arrecadado do povo, que entregasse aos que estavam encarregados da construção, da reparação do templo. E aí este escrivão recebe uma boa notícia do sumo sacerdote Elquias, que ele encontrou um livro da lei dentro do templo que havia se perdido, né? E entregou e ele a leu. E quando a leu, né, ele a retornar, ele trouxe ao rei, né? E nós podemos observar o nível espiritual que estava havendo, né? O líder que deveria cuidar da parte do templo, cuidar do nível espiritual de toda a nação, ele não tinha aquele livro que o orientava, o que determinava o que era certo ou errado diante do povo para com Deus. Então eles ficavam, né, aleatória a palavra de Deus, não tinha ela em mãos. Mas aqui o relato já começa dizendo que foi encontrado. E o nosso segundo subtópico diz: o rei rasgou suas vestes ao saber do conteúdo do livro. E aqui nós podemos observar que o conteúdo do livro, né, traz algo não muito agradável. Por quê? Porque o rei chega a um nível de rasgar suas próprias vestes quando tem a orientação do conteúdo do livro. Ele percebe que o seu conteúdo é algo gravíssimo para a situação que ele estava vivendo. Nós vamos entender isso mais para frente. Safã, o escrivão, levou-o imediatamente ao rei Josias. 2 Reis 22, 10. O rei leu o livro, tão avidamente ficou tão pasmado diante da realidade de haver descobrido o seu conteúdo, que não tardou em
rasgar suas próprias vestes, em sinal de profunda tristeza e consternação. 2 Reis 22, verso 11. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como faz os que não querem conformar sua vida à vontade soberana de Deus. O rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando as suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Nós podemos ver aqui que o rei, a perceber que o que estava escrito da parte de Deus o condenava e apontava o nível de pecado que estava tendo a existência, deste pecado tanto em Israel como na sua própria vida. Mas este rasgar as vestes é um sinal de profunda tristeza, e humilhação. Rasgar suas vestes, na época do rei lá, era se humilhar diante do Senhor por situações ou por busca fervorosa na presença do Senhor. E aqui o rei faz isso. E o comentarista ainda faz um comentário falando que diante do nível espiritual que ele estava vivendo e diante do conteúdo que o rei encontra no livro, ele não aponta ninguém como errado, ele não vai julgar ninguém por esta situação, mas ele vai para a presença de Deus. Ele vai buscar ao Senhor, para que possa ser orientado e entender que dali para frente ele pode tomar a atitude que venha a ser mais favorável à situação que ele estava vivendo. Nós vamos entender aqui na parte 3 do subtópico, dizendo o seguinte: entendendo a vontade de Deus, por ordem de Josias, o sumo sacerdote Elquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Uda para saber se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. 2 Reis 22, 12 ao 14 e 2 Crônica 34 e 22. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias isso aconteceria somente após a morte dele. 2 Reis 22, 18 ao 20. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Jeremias 11, 9 a 17 e 13, 27. Nós podemos observar aqui por esses relatos que os pecados de Judá e de Israel acendeu a ira do Senhor e trouxe condenação àquele lugar. Nós vamos ler uma passagem que está em 2 Reis 22, 18 ao 20, para melhor entendimento, porque aqui se encontra a resposta da profetisa em relação a essa consulta feita por o rei sobre a situação que estava inserido aquele período, aquele povo, aquela cidade. Veja bem o que diz aqui a partir do verso 18 do capítulo 22 de 2 Reis. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhasse perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição,
e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teu pai, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornará a trazer ao rei a resposta. E aí nós podemos ver que o Senhor ouviu a oração do rei, e quando o rei consulta qual seria dali para frente a situação, a orientação de Deus, porque ele leu naquele livro que foi encontrado algo contra aquele povo, algo contra aquela cidade. E aí ele consulta Uda, a profetisa, e Deus revela essa resposta para ele, que a condenação estaria sobre aquela cidade, mas não se realizaria naqueles dias. Ele não veria com seus olhos, mas sim depois da sua morte, aí viria, o que Deus haveria prometido na palavra do Senhor contra aquela cidade, contra aquele povo, porque era um povo que tinha acendido a ira do Senhor. Por isso nós entendemos porque ele rasgou suas vestes, porque ele se humilhou diante do Senhor. Porque o que ele achou era condenação contra aquela nação, contra aquele povo, pela situação que ele estava vivendo. E aqui está a resposta, e nós podemos observar e tirar para nós lições de preocupações de um líder, de um rei, preocupado com a situação de um povo, preocupado com o nível espiritual de um povo, de uma nação, E hoje nós podemos tirar a lição para nós que nós não devemos culpar A ou B por situações adversas nas nossas vidas espiritual, no nível espiritual, mas sim se preocupar em buscar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que aproxima, chegue-se ao Senhor, e Ele se aproximar, Ele se achegará a você. E Deus tem a resposta para todos. Deus tem a resposta de todas as coisas que nós possamos colocar diante do Senhor. Nosso tópico 2 diz o seguinte: a renovação do pacto com o Senhor. Primeiro subtópico diz: a leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todo não fosse envolvido, pois isso convocou todas as autoridades de Judá, de Jerusalém, de todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. 2 Reis 23, do 1 ao 2. Ouvindo mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escutar da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. E aí nós podemos perceber que a forma mais indicada para poder ser ou viver um avivamento é através da palavra do Senhor, é ouvir a palavra de Deus. Nós podemos ouvir que muitas vezes, nos dias que estamos vivendo, podemos servir ao Senhor aonde que estivermos, mas há lugar específico para buscar o Senhor, há lugar específico para ouvir a palavra do Senhor. Porque na casa do Senhor, no templo do Senhor, é lugar
especial, é um lugar onde Deus ordena a bênção, é um lugar aonde é reservado para que coletivamente possamos buscar ao Senhor e exercitar a comunhão. O segundo subtópico do tópico 2 diz: a destruição dos ídolos no início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinha sido feito para Baal. 2 Reis 22, 1 e 23, 2. Além disso, ele expurgou as imundícias e idolatria de todas as cidades de Judá e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. 2 Reis 23, 4 ao 20. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Glória a Deus. Então nós podemos ver que a obra de Josias continua. Ele não só restaura o templo, mas ele também começa a derrubar, a restaurar todo o templo, no sentido de tirar os ídolos, de destruir as idolatrias que foram levantadas dentro do templo por seus reis anteriores. E aqui nós vamos também dar uma acelerada. No tópico 3 fala o seguinte: a celebração da Páscoa. E aí no tópico 3 vem mais um ponto importante que não estava sendo realizado, essa celebração tão importante para a vida de Israel. No primeiro tópico, subtópico do tópico 3 diz: a celebração da Páscoa e a restauração do culto dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. 2 Reis 23, 21 ao 23. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que era praticado no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo. Então nós podemos ver que Josias começa uma organização e traz tudo organizado, mas isso levou um período. Fala que ele levou um período de 18 anos, para realizar a primeira festa, festa aí, que é uma festa muito importante, que é a Páscoa. A Páscoa fala sobre relembrar a proteção divina e os livramentos da escravidão do Egito. Então era uma festa muito marcante para aquela situação. Veja bem, o subtópico 2, a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel, relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão do Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. Êxodo 12, 14, 24 a 27. No entanto, devido ao pacto do povo, se esqueceu dos feitos, do pecado do povo, se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Após achar o livro da lei do Senhor, derruba os altares aos altares dos deuses pagãos e destruiu os sacerdotes que realizavam tais abominações. Josias deu ordem para que o povo retornasse a celebrar a celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou a maior festa do seu tempo. Nunca haverá Páscoa tão fervorosa.
2 Reis 23, 21 a 23. Glória a Deus. Nós podemos observar que o pecado estava tão inserido no meio daquela situação, no meio daquele povo, que essas coisas tinham ficado perdidas, tinham ficado para trás. Eles não celebravam algo tão importante que era para ser celebrado, que era, né, o livramento do Senhor, né, tirar daquele povo ali do Egito, né, feito ali um grande feito do Senhor sobre aquela nação. Mas Josias, né, trouxe tudo isso à tona, trouxe, né, restaurou muita coisa. Só em ler a revista nós já podemos perceber que a obra não foi pequena, a obra não foi, né, feita de qualquer forma, mas foi feita na presença de Deus e na orientação de Deus. Foi uma obra feita de todo o esforço da parte do rei, de todo o coração, em buscar os princípios, os conceitos de Deus. E assim teve Josias sucesso, e a palavra de Deus, a Bíblia, tem referência para ele como um homem que fez o que era agradável aos olhos de Deus. A nossa conclusão diz o seguinte: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria, instituiu pelos reis que o antecederam, exclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seu reino, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Primeiro, em Romanos 15, verso 12, Isaías 11, 1 a verso 4. Então nós podemos ver aí que Deus sempre vai estar levantando homens e mulheres que combatem a idolatria. Não importa o quão distante estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar. Então esta é uma verdade que nós podemos estar colocando em nossos corações, que não importa as situações, o momento que estamos vivendo, o importante é que podemos buscar ao Senhor, buscar a orientação de Deus, nos voltar na presença do Senhor e buscar cada dia mais, porque o Senhor tem orientações para nós e que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Nos dias que estamos vivendo, podemos ser vaso para combater toda a idolatria, assim como Josias foi homem levantado por Deus e teve aí um reinado de 31 anos de sucesso, porque ele buscou o Senhor. Nós também podemos ser homens e mulheres de sucesso na casa do Senhor ou aonde quer que o Senhor nos conduza, mas precisamos estar coração sedento da palavra de Deus. Assim, nós encerramos esta lição. Que fique na paz do Senhor, que Deus o abençoe a todos de maneira especial e que o conteúdo desta lição possa, né, ser, né, de grande proveito para cada um de vocês. Deus o abençoe. Fica na paz do Senhor.